Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. Bem-vindos a mais um podcast. Antes de iniciar o nosso podcast, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, porque estamos trazendo os assuntos aqui muito interessantes, temas maravilhosos. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal. E hoje nós temos um convidado muito especial. Novamente, nós estamos trazendo ele aqui. Ele já esteve aqui falando sobre segurança pública e teve muitas visualizações. Muita gente pediram para trazer ele novamente com várias dúvidas. Então, hoje eu trouxe novamente aqui para falar com vocês sobre segurança pública o Marcelo Boé. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Você sempre generosa, me dando esse espaço aqui. Você sabe a sede que eu tenho de transmitir o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, da minha carreira. E o objetivo é um só, é a gente elucidar essas questões de segurança pública, segurança do modo geral, principalmente ao cidadão comum. Marcelo, eu agradeço porque o seu último podcast, né, foi muito bem visualizado, né? Você teve mais de 270 mil visualizações em outras redes sociais, no YouTube, mais de 50 mil. E as pessoas pediram, né, para que você voltasse para falar um pouco mais sobre segurança. E aí eu te agradeço, né, por você estar aqui hoje, o seu tempo, para a gente Agradecimento é falar meu. de um assunto, né, que é a sua expertise. Sim. E aí, Marcelo, eu queria te perguntar, vamos começar, né? Em seu entendimento, como o sistema deve tratar aqueles que cometem pequenos delitos? Pequenos delitos. Isso eu posso te responder da seguinte forma. Existe uma teoria que foi desenvolvida na década de 80 nos Estados Unidos, que é a teoria das janelas quebradas. No que consiste a teoria das janelas quebradas? Quando um local tem várias janelas e uma das vidraças, um dos vidros dessa janela aparece quebrado, se ninguém fizer uma manutenção imediata, tem que ser o mais rápido possível, colocar uma vidraça nova, o que acaba acontecendo é que algumas pessoas que já têm um espírito depredador, ao visualizarem a janela trincada, vai trincar outras janelas, vai quebrar mais janelas. Então, quando você, de imediato, você já corrige algo que está em desacordo, você evita que maiores danos apareçam no local. E aí eles transferiram essa teoria das janelas quebradas para a segurança pública, que se trata do que a teoria das janelas quebradas na segurança pública? É coibir os pequenos delitos, ou seja, claro, proporcionalmente, dentro da necessidade, com o peso certo, mas assim, não fica impune. Não passa a mão na cabeça de quem cometeu o delito, ou vamos dizer, até um pequeno crime. Qual é o objetivo dessa estratégia de segurança pública? Evitar que pessoas que cometem pequenos delitos venham no futuro virar grandes criminosos. Quando ele é punido devidamente, já no primeiro delito, o que acaba acontecendo? Ele percebe que ele não vai conseguir tocar a vida dele do crime na forma que ele pensa que, que vai dar certo. Ele acaba tendo que se retrair e escolher o melhor caminho, que é o caminho da retidão. Então, assim, os pequenos delitos, eles têm que ser punidos, sim. Não pode dar anistia, perdoar. Algum tipo de punição tem que existir. Eu sou super a favor da teoria das janelas quebradas. Entendi. Você pode explicar um pouquinho melhor a teoria das janelas quebradas com essa questão dos pequenos delitos? Não ficou um pouco claro para mim. Vamos lá. Um jovem de 16 anos, ele furta um chocolate em um supermercado. Pequeno delito. Crime. Um furto. Aí descobrem que foi ele através de câmeras, certeza que foi esse jovem. Aí simplesmente chamam os pais, falam, olha o que ele fez, e olha, a gente vai perdoar dessa vez, tá bom? Aí o pai, por sua vez, acaba sendo um pouco complacente,
e também não pune em casa. Então, esse tipo de coisa, por ser um crime, tem que ser punido pelo sistema. Então, uma punição já tem que existir naquele momento, que seja, olha, garoto de 16 anos, ele vai ter que prestar um serviço naquele estabelecimento por um período de um mês, de tal hora a tal hora. Mais ou menos esse ponto aí. Porque ele vai cansar, todo dia quando ele acordar, ele vai saber que ele está fazendo aquele trabalho como punição referente a um crime que ele cometeu, e isso vai inibir ele de praticar novos delitos, novos crimes, e com certeza isso refreia a criminalidade e evita que pessoas que poderiam se tornar bandidos, criminosos em potencial, sejam refreados. Então, mas outra pergunta também diferente, que é uma situação bem polêmica, né? Pensa assim, na sua casa, né? Em uma situação de invasão à residência, qual deve ser a atitude de defesa do dono do imóvel a se deparar com o invasor? Acordou lá, encontrou a pessoa dentro da sua casa, no corredor, no quintal. Qual tem que ser a minha atitude aí? Essa pergunta aí eu vou te falar. Eu vou ter que ser bem categórico na resposta e bem responsável. Seu lar é sagrado, ok? Ali você abriga a sua família. Perante a lei, o que acontece? Na maioria dos países de primeiro mundo, de acordo com os estados, eles permitem que você faça uso da doutrina do castelo, por exemplo. O que é a doutrina do castelo? A doutrina do castelo permite que, antes de você recuar, você se deparou com um invasor na sua casa. Antes de você recuar, gritar, avisar que tem gente na casa, tomar uma medida de, protetiva, você se abrigar, para depois, se for o caso, esse invasor não recuar, você partir para a ofensiva e essa ofensiva gerar até uma letalidade, a teoria do castelo, perdão, a doutrina do castelo permite que você não recue. Invadiu a sua propriedade, você não precisa recuar, você já pode partir para a ofensiva e se houver letalidade nessa ofensiva, você não vai ser punido por isso. O que eu penso a respeito? Como eu já disse, o lar é sagrado. Você não pode ter uma segunda chance. Entrou na sua casa, dentro da sua casa ainda, no quintal é algo que ainda você pode até relevar, tentar entender, de repente a pessoa foi pegar alguma coisa que caiu ali, ela tomou a decisão de entrar no seu quintal, invadir o local, mas dentro da sua casa, para dentro das paredes do seu imóvel, desculpa, não é o equívoco dessa pessoa. Então eu sou super a favor de não ter que recuar e partir para ofensiva. E se essa ofensiva for letal, ele que vai ter que pagar por isso e não um cidadão de bem que dentro da sua casa foi surpreendido por um bandido. Você está dizendo que as pessoas devem reagir? Devem agir, não reagir, porque reação, ela é uma ação. Aí é que tá. A doutrina do castelo, ela permite que você haja. Essa é a questão. Porque quando você viu o invasor, você parte para o ataque, você está agindo. Você viu o invasor te viu, você não parte para a ofensiva, você começa a gritar e querer se esconder, você já está em posição de desvantagem. Aí você vai ter que passar a reagir. Quando a gente reage na vida, em todos os âmbitos da vida, não só na segurança. Quando nós reagimos em todos os âmbitos da nossa vida, a probabilidade de nós não lograrmos êxito é muito grande. Quando nós agimos, a probabilidade de lograrmos êxito é muito maior. Tá, entendi. Tá. Aconteceu alguma coisa na minha casa. Como que eu vou agir? Em que sentido? Tá, uma pessoa entrou na minha casa, tá lá. Eu vou agir de que jeito? O que eu faria? O que você deve fazer? Fosse Porque eu você? sou uma pessoa, sabe, eu não, a maioria dos cidadãos, ninguém tem arma em casa, as pessoas não estão preparadas para agir, vão se assustar primeiro, né? Como que eu tenho que agir? Correr, esconder e, se essas duas alternativas não for possível, lutar. É o que vai te restar. Por isso que eu sou a favor da doutrina do castelo. Você não tem que correr dentro da sua casa. Você não tem que se esconder. Tem que partir para ofensiva. Então, se eu pudesse te recomendar, se você tiver recurso para partir para ofensiva, talvez essa é a única chance que você vai ter. Então, respondendo a sua pergunta, não ficando em cima do muro, parte para ofensiva.
A sua casa é sagrada. Então, partir para a ofensiva, que para isso as pessoas precisam estar preparadas. As pessoas não estão. Então, o que é estar preparado? Você vai estar preparado para se esconder e o bandido sentir que você é uma presa fácil. Imagina a posição de superioridade desse meliante. Ele entrou na sua casa e você se escondeu. Ele vai se sentir muito mais forte do que quando ele entrou ali. Se o dono da casa, a dona da casa se escondeu, fala, estou no controle, estou no domínio. Você sabe como vai terminar essa situação a partir do momento que ele te pegou como uma presa fácil? Como um cordeirinho ali acuado? Você só vai ter uma chance. Talvez você partindo para o ataque, você ainda tenha alguma chance. Ah, não, mas talvez ele só entrou para furtar alguma coisa e ir embora. Quem garante? Uma pessoa que tem a audácia de entrar dentro da sua casa, ela é capaz de tudo. Eu sou a favor de partir para ofensiva. Como parte para ofensiva. Usando todos os recursos que você tem. Usando qualquer coisa como arma. Você não tem arma de fogo? Tudo é arma. Qualquer objeto que você puder usar como arma, esgotou a possibilidade de objetos, parte para o ataque com as suas mãos, morde, unha, agarra, usa todos os recursos. Talvez seja a única chance que você tem de sobreviver. Talvez você, com esse barulho, toda essa gritaria, o meliante corra, fuja. A mesma coisa em estupro, tentativa de estupro. É comprovado que no início, no começo, na rua, quando uma mulher é abordada na rua para uma tentativa de estupro, quando a mulher de imediato ela já parte para o ataque, começa a gritar, porque o estuprador, ele não quer roubar. Ele quer simplesmente o ato sexual forçado com aquela mulher. E quando ele percebe que isso sai do controle dele, começou um escândalo, gritaria, tudo mais, a mulher empurra, na maioria das vezes ele vai embora. Isso não é regra, tá? Mas assim, se você não toma essa iniciativa nos primeiros segundos, você sabe como vai terminar? Ah, mas aí se ela reagir, ela pode apanhar, tomar um soco na cara? Pode perguntar para 100 mulheres. Pergunta que eu vou fazer agora. Você prefere ficar de nariz quebrado, dente quebrado, olho roxo e não ter sido violada sexualmente? Ou você prefere ficar intacta por fora, mas ter ficado quietinha e ter consentido e ter cedido a um ato sexual sem o seu consentimento? Eu creio que a 100 vão dizer assim, eu prefiro quebrar o dente, prefiro quebrar o nariz, prefiro ficar de olho roxo do que ser violada sexualmente. Então você está dizendo, porque assim, Marcelo, todos os especialistas de segurança, você também é um, tem tua experiência há mais de 30 anos aí. Sempre diz, no caso de um assalto, de uma invasão, Não alguma coisa reaja. assim, não reaja. Não reaja. Eles são politicamente corretos, eu não sou. Se você é politicamente correto em segurança, você não está gerando segurança. Aí que tá, a gente não tem a cultura da reação. Foi bom você tocar nesse ponto. Nós temos que sempre estar fazendo predição de tudo. Você está andando na rua, você tem que fazer a predição. O que é predição? Você predizer que algo pode acontecer. Então você está observando a atitude de alguém, você está vendo uma atitude estranha, então você começa a predizer que aquela pessoa pode fazer algo contrário à sua vontade. Aí você vai partir para a prevenção. Essa prevenção pode ser inúmeras coisas. Você entra numa loja, você aperta o passo, você muda sua linguagem corporal e demonstra que você está observando essa pessoa. Compreende? Então, assim, não reaja. Realmente, eu sou contra a gente reagir, porque quando você reage, você tem uma probabilidade maior de tomar um revés, ok? Mas, obviamente, num ataque de um estuprador, já que a gente está levando esse assunto de estupro, ele já vai estar atacando, então vai ser uma reação. E vai ter que ser uma reação. Porque é a única chance que a pessoa pode ter, porque ela pode ser estuprada e morta ainda. Compreende? Então, não vou falar que toda situação você tem que já partir para ofensiva e reagir. Tem situação que você não tem o que fazer mesmo. Mas numa tentativa, em local urbano, em uma rua, você não está entre quatro paredes onde ninguém vai ouvir. Eu estou falando em perímetro urbano. Tá? O assediador, o estuprador partiu para o ataque, grita, faça escândalo, empurre e corra. Aí entra aquele procedimento: correr, esconder e, em último caso, lutar. Talvez seja a única chance que essa pessoa tenha de ficar viva e não ser estuprada.
São polêmicos, né? Sim, polêmicos. Esse é o meu ponto de vista, mediante os meus 30 anos de rua, o que eu já vi a esse respeito, estudo de casos. Só que, assim, poucos consultores de segurança têm ousadia de falar dessa forma. Vou te dar um exemplo. Você me pergunta, qual é o jeito mais seguro? Eu estou me deslocando a pé na rua, estou indo pegar meu carro. Qual a forma mais segura de eu entrar no meu veículo e não ser abordado? Eu te digo. Primeiramente, a sua linguagem corporal é andar na rua. Passos firmes, corpo ereto, olhando para os lados, travando contato visual com todas as pessoas. Visualizou seu veículo, hoje em dia todos os veículos é destravado no controle. Destravou o veículo, entrou, jogou a bolsa no chão, bateu a porta, trava a porta manualmente já. Travou a porta da partida, sai da vaga. Aí depois você coloca o cinto de segurança. Muitos vão falar, nossa, ele está recomendando sair com o veículo sem pôr o cinto? Sim, estou. Porque segurança a gente trabalha com probabilidade e possibilidade. A probabilidade naquele momento, conforme o local que você está, é muito maior de você ser assaltada, ser abordada, a pessoa entrar junto com você no veículo ou furtar suas coisas, roubar, furtar não roubar, porque aí já está na presença, então é roubo. Perfeito? Do que você a 10 por hora, 15 por hora, 20 por hora, que é no momento que você começar a se deslocar, na hora que você para no semáforo, ou um pouco mais para frente você para e coloca o cinto, você vai estar numa velocidade baixa, mesmo que haja uma colisão, você não vai sofrer danos por estar sem cinto. Perfeito? Então muitos não dão essa dica. E eu costumo dar essa dica. Você já começa a se deslocar, porque a fração, o tempo que você perde para colocar o cinto, 1, 2, 3 segundos, é o momento da pessoa bater na porta com uma arma, de repente. Porque a pessoa, a oportunidade faz o ladrão. O indivíduo está te observando de longe. Ele fala, opa, acho que vai dar, acho que vai dar. Ah, não vai. Vai dar, não vai. Só que ele percebe que você está a passos rápidos, você entrou no carro, deu partida, aí ele se aproxima, só que ele percebe que você já esterçou o veículo, que você já está saindo, ele vai desistir. Agora ele percebe que você entrou. Nem partida você deu ainda. Aquela indecisão que ele estava vira decisão. E ele vai partir para o ataque. Então, assim, eu recomendo você colocar o cinto depois que você começa a se deslocar. Entendeu? Aí cai naquilo que você falou, não, muitos recomendam não reagir, muitos não recomendam isso também. Isso que eu tô falando. Mas a gente trabalha com probabilidade e possibilidade. É assim que a gente faz segurança. Porque se você não trabalha com probabilidade e possibilidade em segurança, para você ficar seguro, sabe o que todo mundo tem que fazer? Viver num bunker. Vive num bunker, aí uma vez por ano sai numa operação de guerra para comprar comida, abastecer o bunker, fica um ano dentro do bunker de novo, entendeu? Gente, é a mesma coisa que aconteceu na pandemia. Em momentos críticos, é até bom te abordar isso. Momentos críticos e essas questões de segurança pública envolvem momentos críticos. Em momentos críticos aparecem três tipos de ser humano. Aquele que negligencia o perigo por completo, aquele que se acovarda e fica com medo até da própria sombra, e aquele grupo que mantém a serenidade, a lógica e a razão, e toma as medidas precativas dentro da lógica e da razão para poder passar por aquela situação. Perfeito? No caso da pandemia, criou-se uma política de trincheira. Não saia de casa. Negativo. Guerra, se você ficar na trincheira, você morre na trincheira. Você vai ter que prosseguir pelo campo inimigo, porém, com a doutrina correta de progressão no campo inimigo, tomando as medidas precativas para você não ser atingido. Então, tanto na pandemia quanto em segurança, é isso. Você tem que montar as medidas precativas, preventivas, iniciando com a predição. Vou repetir, predição, você prediz que algo vai acontecer e você trabalha com a prevenção. E quais são esses mecanismos de prevenção? Inúmeros. Inúmeros. Desde a sua linguagem corporal, quando você se desloca, porque é comprovado com maníacos, com assassinos em série. Isso é entrevista feita com eles. De que pessoas que andam curvadas, com medo, retraídas, elas despertam neles o desejo de atacá-las. E tem uma outra vertente também. Aqueles que andam de cara feia, fazendo cara de mal, como se fosse brigar com todo mundo, acreditando que dessa forma ele cria um campo de desestímulo. Se esse psicopata ele é brioso, só por brio ele vai partir para o ataque. Só por brio. Então qual é a postura correta? A postura de firmeza. Vou falar minha máxima aqui, que eu sempre falo. Não temos que ser fortes na vida. Temos que ser firmes. Por quê? Porque a firmeza é superior à força. Por quê? Porque a firmeza é a força na medida certa.
Quando você coloca força, você passa do ponto. Então a gente tem que ser firme. Então, linguagem corporal firme, passos firmes, olhar firme, não forte, firme, travando contato visual com todo mundo. Você vai entrar no seu veículo, faz aquilo que eu falei, entre rapidamente no seu veículo, bata a porta, trave manualmente, dê partida, saia com o veículo, começou a se deslocar, ou logo que lá à frente parou no semáforo, ou encosta em um local um pouco para frente de onde você estava, afivele o cinto, dê continuidade. Então essa é a base. A gente tem que trabalhar com probabilidade, possibilidade, lógica e razão. Você acha que as pessoas elas têm todo esse conceito que você está falando, toda essa consciência de segurança? Não só em segurança, é aquilo que eu te falei. Assim, essa pequena parcela da humanidade que mantém a serenidade, que mantém a lógica e a razão nos seus atos em situação crítica, são poucos, mas são estes que conseguem conduzir o mundo em épocas de crise, em épocas de guerra. São essas pessoas. Estes são os verdadeiros heróis. Porque aqueles que ficam totalmente paralisados pelo medo não contribuem. Aqueles que negligenciam é a mesma coisa de dar metralhadora na mão de macaco. Só vai complicar. Vai sair tiro para tudo quanto é lado. Né? Ou seja, tiro, que eu quero dizer, é decisões erradas. Mas as pessoas não estão preparadas. Falando de Brasil, o brasileiro... Esse país aqui é um país maravilhoso, abençoado. A gente não tem problemas, não tem guerra. Não tem nada. Você pega países que viveu guerra, sempre teve que se levantar, se superar, eles têm a serenidade para lidar com problemas. Porém, em situações onde entra o poder político, o efeito manada, até estes que têm essa serenidade e trabalham com lógica e razão, acaba sendo conduzido às vezes. Só os mais perseverantes, só aqueles que realmente têm convicção das coisas, é que sustenta a posição, e são esses aí que conseguem salvar boa parte aí da lavoura. Entendi. Vamos trocar um pouco assim de assunto, né? Vamos falar das escolas, né? A questão da segurança das escolas, né? De tempos em tempos sempre ocorrem esses ataques, né? Nas escolas no Brasil. Nos últimos 20 anos ocorreram muitos ataques, né? Aqui no país. É possível, de alguma forma, Marcelo, prevenir esses ataques e agir com efetividade durante uma investida nas escolas? Esses ataques em escola, complicado, isso é triste. Primeiramente, vamos falar da predição. É possível prevenir isso em parte com predição. Você prediz que algo pode acontecer. Então, aquele aluno que tem um comportamento agressivo, demonstrando ódio, raiva, ira, sentimento de vingança, seja por bullying ou por qualquer outro fator que esteja acontecendo dentro ou fora da escola. Ainda mais numa época que nós estamos vivendo, nos tempos que estamos vivendo, que os jovens não sabem receber não, jovens não sabem lidar com a adversidade, jovens não sabem lidar com superação. Então, qualquer coisa que a vida ofereça para ele que não seja do agrado dele, já é motivo para ele espanar e acreditar que ele é uma vítima. Então, a escola tem que estar preparada para trabalhar com esse ato preditivo de identificar alunos que estão com esse comportamento. Como identifica isso? O que eu sempre falo quando eu dou treinamento nas escolas. Raporte. O corpo letivo, direção da escola, tem que ter raporte com os alunos. Tem que ter relação com os alunos. Tem que conhecer o professor que está todo dia com o aluno, principalmente do ensino primário, que é um professor só normalmente, ele consegue ter um raporte maior. Mas quando o professor roda mais em sala de aula, não fica era ginásio antigamente, como é que chama hoje? Então, Fundamental? a gente tem a educação infantil, fundamental e ensino médio hoje. O fundamental já é o que era quinta série, é a oitava antigamente. O fundamental então. Fundamental vai do primeiro, fundamental 1 do primeiro ao quinto. Isso. E o fundamental 2 do sexto ao nono ano. Então, esse pessoal do fundamental 2, os professores, eles não estão com os mesmos alunos constantemente, mas com um pouco de vontade, dedicação, tem que sempre estar se conversando. Os professores, olha, eu vi atitude tal no aluno tal, você observou? Não, não observei, mas eu vou observar. Então, esse raporte é muito importante para você identificar, tratar esse aluno,
tirar isso de dentro dele, porque você está evitando, talvez, que lá na frente ele seja um agressor ativo em um colégio um dia. Que é o que aconteceu em muitos ataques, eram ex-alunos. Boa parte dos casos eram ex-alunos, que por motivos os quais eu mencionei, bullying, situações que passou dentro do colégio, até com raiva mesmo da direção do colégio, ele decide cometer esse ato insano de vingança. Mensagens, troca de mensagens na rede, seja o WhatsApp, todo tipo de mensagem nas redes. Chegou ao conhecimento dos alunos, tem que ter um trabalho na escola, olha, vocês verem qualquer mensagem nesse sentido, de alunos com interesse, falando que devia pôr fogo na escola, que deveria fazer qualquer coisa contrária ao que é certo, traga para a direção, converse com seus pais. Então, assim, a sociedade, a escola, os alunos têm que estar muito atentos a estas questões. Porque aí você consegue fazer um trabalho preventivo para evitar que um ataque ocorra. Não que isso é uma receita de bolo que vai dar certo, mas você consegue minimizar a probabilidade. Agora, a partir do momento que ocorreu o ataque, só tem um jeito. E são as 3 atitudes que você tem que ter nesse momento. Correr, esconder, em último caso, lutar. Só que até para isso tem que ter um treinamento. Tem colégios que estão preparados para isso. Eu conheço colégio, um grande amigo meu é dono de uma rede de colégio. Aliás, acho que é o único colégio que eu conheço que tem um treinamento bacana, efetivo nessa questão contra agressores ativos em colégio. Mas muitos pais não concordam, falam que a criança vai ficar com medo. Não, você está fazendo um treinamento desse, é porque ela acredita que pode ter um ataque. Alguns professores, o corpo docente, direção de escola também não concordam com isso. Então você esbarra numa questão do politicamente correto. Mas eu, como homem de segurança, consultor em segurança, eu digo que todos os colégios deveriam receber o treinamento preditivo, preventivo e o treinamento, eu não gosto de usar esse termo reativo, mas o treinamento ativo, que é para poder agir no momento de um ataque. Agindo no momento de ataque com treinamento vai evitar que pessoas morram? Não vai evitar que pessoas morram, mas vai com certeza diminuir a quantidade de feridos e mortos. Isso você pode ter certeza. E já é um saldo positivo. Então, você acha que as escolas têm que ter toda uma formação de segurança, o seu corpo de colaboradores, tudo isso, professores, direção, tudo isso? Sim. Preparar-se para isso? Sim, o mundo não é mar de rosas. O mundo é cruel. Onde existe pessoas, o mundo é composto por pessoas. Você vai ver coisas lindas, maravilhosas, que você fala, poxa, como pode vir tanta bondade de um ser humano? Como você vai ver coisas cruéis, horríveis e vai dizer, nossa, como pode existir tanta maldade no ser humano? Esse é o nosso mundo. Então, por conta desse segundo grupo de pessoas que são maus, nós temos que tomar medidas precativas. Esclarecedora. Espero que tenha sido esclarecedora a minha resposta. Queria te agradecer por você ter vindo aqui, ter participado, ter respondido. Eu gostaria que você falasse para as pessoas o que você achou que falta, que é necessário, e você orienta. É muito importante isso, essa segurança. Certo. Olha, eu vou finalizar com uma frase em latim. Si vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Essa vida aqui, ela é guerra. Ela não é só amor, não é só alegria, felicidade. Eu acredito que nós temos mais guerra do que alegria e felicidade nessa vida. Então, quando você está preparado para a guerra, você tem mais chance de até de ser feliz, porque quem está preparado sofre menos. Então, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Em latim. Em latim não. Em italiano, latim eu não sei. Italiano, grazie. 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 Obrigada, Marcelo. Disponha sempre. Obrigada. É isso aí. Foi mais um podcast hoje. Por favor, se inscreva no canal, comenta e compartilha. Obrigada.